Temos a fisiologia do baço. E aí o baço também governa o sangue. Por que que ele também governa o sangue? Porque ele tem uma característica principal, que é a de transformação e transporte. Transformação do quê? Do Qi dos alimentos. É ele quem tem uma relação com o Jin adquirido. E aí vocês lembram que a essência do Jin adquirido sobe para encontrar o ar que desce lá do pulmão. Os dois se juntam para formar o Zong-Ti, que é o Ti torácico, e quando vai para o coração, se transforma em sangue. Então agora eu começo a compreender a relação que o baço tem do governar o sangue, que é o quê? Permitir a formação. Enquanto o coração forma, é o Jin que sobe do baço que permite essa formação. Ele dá a característica nutritiva para o sangue. Então, por exemplo, a gente tem uma síndrome que fala que é a deficiência de sangue. Aí você fala isso para o seu paciente, ele vai lá, faz um exame de anemia, e ele volta e fala para você, mas eu não estou anêmico, por que você fala que eu estou com deficiência de sangue? Às vezes o sangue que está faltando é a nutrição desse sangue. Não é a quantidade e volume do sangue, mas é a qualidade do sangue. São coisas diferentes. Tá? Então, lembrar que o baço tem uma relação no governar o sangue por causa disso. Além disso, eu também tenho que o sangue é um líquido, é um Jin. E eu lembro que os Jin-Nie têm uma relação de formação no baço. Eu tenho uma relação com o baço, com o intestino delgado, com o intestino grosso, com a bexiga, com o rim, com o estômago. Tá? Mas, basicamente, quando a gente fala de líquidos, pensem no baço. Por quê? Porque é ele quem transforma aquilo que entra. Ele transforma o guti. Ele transforma o nutritivo que vem dos alimentos. E isso vai ser diferenciado para as qualidades, para os diversos tipos de líquido. E um desses diversos tipos de líquido é o sangue, tá? Que é um Jin, ok? O que mais? O baço se relaciona com os músculos, com a carne, tá? Volume muscular mesmo. E aí, se eu lembro de músculo, olha só que curioso. Um dos músculos que a gente tem é a língua. Pô, Michel, mas você acabou de falar que a língua é onde se manifesta o coração. Sim. No quê? No falar. Enquanto que o volume, o músculo língua, tem uma relação com o baço. Por isso que a gente fala de tamanho de língua no diagnóstico de língua. E esse tamanho, normalmente, tem uma relação com o baço. Ok? Eleva e mantém as estruturas em seu lugar. Lembra que o baço, ele quem ajuda a controlar o Ti. Tá? Essa parte de transporte, de manutenção das estruturas, tem uma relação com o Ti do baço, com a função do baço. E essa função do baço depende diretamente do rim.
Tá? Lembra que o rim é quem armazena o yang original e ele quem distribui esse yang que sobe. Então, todo movimento de subida pertence ao yang. E o yang original é o yin men, que está no rim. Então, quando a gente fala de elevar o Qi, é uma relação do baço com uma dependência do yin men. Certo? Do mesmo jeito que ele mantém as estruturas no lugar, ele mantém o sangue dentro dos vasos. É uma característica do Qi do baço, essa manutenção, esse sustentar. O que o músculo faz se não sustentar? Né? Se a gente fosse só esqueleto, ia cair tudo. Né? Eu preciso de um volume ali e de algo que interligue. Né? Então, vocês veem como dá para a gente ir ampliando essas relações da fisiologia? Tá? Então, vamos passar mais basicamente, tá? Para que a gente possa falar sobre tudo. E aí, com o tempo, a gente vai ampliando isso daí tudo, tá bom? Eu vou montar mais aulas sobre fisiologia, a gente vai falando mais e mais. Legal. Então, por ser um Zan, ele também alberga uma das qualidades do espírito, que é a ideia, o pensamento, o raciocínio. Ao pensar depende do baço, ele está relacionado com o baço. Por isso que a gente fala que pessoas que pensam demais, estudantes, pessoas que trabalham em escritório, costumam lesar o Qi do baço. Né? O Shen, nesse caso, o Yi, ele é um aspecto mental. O aspecto mental é Yang, só que ele, por ser uma parte do Yang, ele tem relação com o Qi. Ele é um tipo de Qi. Tá? O Shen é um tipo de Qi. E o Yi é um tipo de Shen. É uma parte, é uma parcela do espírito. Ok? E aí, ele se abre na boca, nos lábios. Volta a questão da musculatura. Tá? Lembra que a língua é um músculo, mas esse músculo tem uma relação com o coração, quando eu falo de abrir-se, de manifestação. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que está com a língua arroxeada ou com a língua com algum problema, eu acabo tendo uma relação tanto com o baço, quanto com o rim, quanto com o coração. Uma língua que se movimenta, que fala erroneamente, tem uma relação com o coração. Uma boca que está arroxeada, um lábio, tem uma relação direta com o baço. Tá? Então, lembra que esse abrir-se é algo que vai manifestar o órgão. Lembra? O órgão é muito mais, o órgão na medicina chinesa é muito mais do que um pedaço, ou seja, do que a estrutura do órgão. E aí, o Fu que se relaciona com o baço é o estômago. Da mesma forma que eu vou ter uma relação dentro e fora do baço com o estômago, eu tenho uma relação alto-baixo do baço com o pulmão. E essas relações não param por aí, mas a gente não vai ver tudo isso hoje.